E aí, bom dia, boa tarde, né, para vocês. Vamos começar mais uma semana de estudos e eu quero dizer para vocês que a senha hoje é o nome de um animal incrível da mitologia, tá bom? Vai anotando as dicas aí. Hoje a gente vai falar sobre produção de texto de novo. Na última aula, último vídeo, nós fizemos a produção do texto narrativo, lembra? Contando uma história, contando fatos, começo, meio e fim. Hoje nós vamos trabalhar com o texto dissertativo. Vou explicar para vocês o que é o texto dissertativo. Vamos lá. O texto dissertativo é aquele que busca defender uma ideia, tá? O que é defender uma ideia? Vamos dar um exemplo assim, olha. Eu gosto de comer fruta no café da manhã, mas você gosta de comer pão no café da manhã. Então eu vou tentar convencer você de que comer fruta no café da manhã é melhor do que comer pão. Isso é um texto dissertativo. Eu vou usar argumentos. Olha, primeiro argumento. O pão tem muito carboidrato, pão engorda. A fruta não, a fruta é natural. Se eu comer um mamão de manhã, vai ser muito melhor para o meu intestino do que comer um pão que é muito pesado. Se eu comer a fruta, ela já tem um açúcar natural da fruta. Eu não preciso ficar botando açúcar, Toddy no leite para comer com pão. Tá entendendo? Eu estou usando uma série de argumentos para tentar convencer você de que a minha ideia é melhor do que a sua. Essa é a ideia do texto dissertativo, tá? Eu tenho que expor as ideias de uma forma para tentar convencer quem está lendo o meu texto de que a minha ideia está certa. Entenderam? O texto dissertativo, ele precisa de dados, fatos, provas. Eu não posso falar para você que o café da manhã com fruta é melhor porque é mais legal. Eu tenho que explicar por que ele é melhor utilizando fatos. O açúcar da fruta é mais saudável do que o açúcar do leite que a gente põe no Nescau lá no leite. É um fato, é comprovado isso. O mamão é de mais fácil digestão do que o pão. Isso também é um fato. Eu não estou simplesmente falando um monte de coisa sem saber do que eu estou falando, certo? Se eu fizer para você um texto dissertativo, tentando te explicar que comida saudável é mais importante para você do que comer um lanche todos os dias, eu tenho que utilizar fatos, pesquisas, dados, eu tenho que ter provas. Eu não posso inventar nada da minha cabeça, tá bom? A ideia que você coloca no seu texto dissertativo tem que ser sustentada por provas verdadeiras, tá bom? O texto dissertativo, ele precisa ser estruturado de uma forma, tá? Para apresentar essas ideias de uma maneira limpa. Então, todo texto dissertativo vai ter 3 parágrafos. Para vocês que estão começando agora, nós vamos dividir o texto dissertativo em 3 parágrafos. O primeiro vai ser a introdução do seu texto. O segundo vai ser o desenvolvimento dele. E o terceiro vai trazer uma conclusão. O que tem em cada uma dessas partes? Vamos lá. A introdução, ela vai apresentar o assunto do qual você vai falar, tá bom? O desenvolvimento é onde você vai colocar os seus argumentos, as provas, os fatos, tudo que você sabe do assunto para tentar convencer a pessoa. E a conclusão, você vai fechar o assunto e reafirmar a ideia que você quer convencer a pessoa, de uma forma resumidinha, tá bom? Então vamos lá. Vou dar para vocês um exemplo de um texto dissertativo. Vou montar aqui com vocês agora um texto dissertativo. Eu coloquei esse texto no PDF, então vocês podem ler ele de uma forma mais completa lá, tá bom? A segunda dica da senha de hoje. Este animal incrível tem escamas. Vamos lá. Antes de eu dar o exemplo, deixa eu explicar direitinho aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês uma gravura, ó. Tá vendo a gravura aí? Então vamos lá. Introdução. Qual é o problema?
qual é a questão, qual é o assunto do qual a gente vai falar, tá? Esse é o primeiro parágrafo do seu texto. Desenvolvimento. O segundo parágrafo do seu texto, você vai falar por que esse assunto é um problema. Quais as causas, por que motivo você resolveu falar desse assunto. O que você sabe sobre esse assunto. Quais são os seus argumentos, como você vai convencer o seu leitor da sua opinião. E o terceiro parágrafo é a conclusão. Você vai apresentar uma solução para o problema ou um resumo de tudo aquilo que você falou. Então, todo texto dissertativo, ele vai ter 3 parágrafos. Para nós que estamos começando a trabalhar com ele, nós vamos fazer o texto com 3 parágrafos, tá bom? Então, vamos montar aqui um textinho. Terceira dica, né? A primeira é que é um animal mitológico, a segunda ele tem escamas, na terceira ele tem asas. A nossa senha de hoje, o animal tem asas. Então, vamos lá. Texto dissertativo. Título, primeira coisa. A importância da prevenção contra o coronavírus. Esse é o título do meu texto, ok? A importância da prevenção contra o coronavírus. Primeiro parágrafo. Então, eu dou lá o espaço e começo com letra maiúscula a escrever meu primeiro parágrafo. E aí eu começo meu texto assim. Está havendo um grande aumento do número de casos de pessoas contagiadas pelo coronavírus. Porque muitas pessoas se recusam a usar a máscara e também não respeitam o isolamento social. Ponto. Terminei a minha introdução. Eu expliquei sobre o que eu vou falar. Eu vou falar que os casos estão aumentando, né? Por conta das pessoas não usarem máscara e não manter o isolamento social. Agora, eu vou para o segundo parágrafo. O que é o segundo parágrafo mesmo? É o desenvolvimento. Agora eu vou explicar por quê. Vou tentar convencer você daquilo que eu penso. Com fatos, com argumentos, tá? Eu não posso chegar lá e falar pra você assim, olha, vamos usar máscara porque é bonitinho, porque ela é estampadinha, porque ela combina com a roupa. Isso não é argumento, tá? Então eu vou começar o meu desenvolvimento assim, olha. O uso de máscaras na atual situação que a gente está vivendo é de suma importância porque o uso da máscara diminui a porcentagem de chance que você tem de se contaminar com a doença. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente expele gotículas minúsculas e nessas gotículas estão o vírus. Quando a gente usa a máscara, a gente impede que o vírus se propague. Então esse é o primeiro argumento que eu coloquei no meu desenvolvimento. Aí eu continuo o meu desenvolvimento. Eu posso pôr um ponto e continuar na mesma linha. A importância do distanciamento social é a mesma. Por quê? Porque quando a gente fala, expelindo essas gotículas, se a gente estiver a 2 metros ou mais da pessoa que está falando, essas gotículas e os vírus não vão chegar até você. E isso também diminui as suas chances de se contagiar. Entenderam? Eu coloquei argumentos, eu expliquei por quê, mas eu não expliquei porque assim, não fica perto das pessoas, não, só porque não pode. Eu expliquei por que não pode. Eu expliquei qual é a vantagem de se manter essa distância. Esses foram os meus argumentos. Eu estou tentando convencer você a manter a distância social e a usar a máscara. Mas eu não posso falar que é só porque a máscara é bonitinha. Entenderam? Eu usei fatos e argumentos. E aí depois eu vou para o meu terceiro parágrafo, que é a conclusão. Como ele é uma conclusão, a gente começa esse parágrafo sempre assim, olha, portanto, entendeu? Ou, logo, a minha ideia está correta. Portanto, eu tenho razão no que eu estou falando. Essas palavrinhas que a gente usa no início da conclusão são as palavras que vão dar a ideia de que você está fechando o seu texto, terminando de explicar o seu texto, ok? Então, eu vou terminar meu texto. Portanto, é necessário manter o isolamento social e usar a máscara para que nós possamos estar seguros e diminuir as chances de sermos contagiados pelo novo coronavírus. Eu fechei a minha ideia,
reafirmei aquilo que eu já pensava, que eu já tinha falado, de uma forma resumidinha, mas para dar aquele final, entendeu? Ó, então você vai usar a máscara, porque agora você já entendeu o porquê. Entenderam? Meu papagaio. Então, essa é a estrutura de um texto dissertativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Para escrever um bom texto dissertativo, 4 coisas são essenciais. Primeira coisa, vocês vão entender o tema, o assunto. Faça uma pesquisa. Quero escrever um texto dissertativo explicando por que o Xbox é melhor do que o PS4. Tudo bem, só que para você me convencer que o Xbox é melhor do que o PS4, então você vai ter que conhecer muito bem os 2 videogames. Pesquise para você ter argumentos. Entenderam? Eu vou escrever um texto dissertativo explicando que água parada junta dengue. Por que água parada junta dengue? Porque os mosquitos botam ali os seus ovos. Se eu não tiver conhecimento desse fato, como é que eu vou usar esse argumento? Entenderam? Então você tem que pesquisar o tema antes de escrever seu texto. Beleza? Segunda coisa muito importante, seguir a estrutura do texto. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Beleza? Ok. Terceira dica importante que eu dou para vocês. Escolha os melhores argumentos. Entenderam? Se eu falar para vocês que a máscara estampadinha combina com a minha roupa, até é um argumento, mas não é um argumento importante. Porque isso não vai impedir eu de me contagiar. Então eu podia ter usado esse argumento? Podia. Mas falar que a pessoa vai ficar doente se ela não usar, é um argumento bem mais forte, não é? É ou não é? Então, vamos lá. Escolha os melhores argumentos. E a última dica que eu dou, revise o seu texto. Leia de novo antes de mandar para a professora. Tá bom? Leia outra vez. Faça primeiro num rascunho, depois você passa limpo. Tá? Olha depois naquele quadrinho, eu coloquei de novo no PDF aquele quadrinho da Mônica, com todos os elementos que tem que ter no seu texto antes de você mandar para a professora. Tá? Depois que a gente começou a usar aquele quadrinho, os textos melhoraram bastante. Última senha para descobrir, a última dica para descobrir a senha de hoje. Este animal solta fogo. Eu adoro este animal. Fechou então? Quem descobriu a senha, coloca pra mim no privado, porque se puser no grupo todo mundo copia a resposta. O PDF já foi enviado, se alguém por acaso precisar dele de novo, me pede que eu mando. E vocês vão escrever um texto dissertativo pra mim. Eu quero ver vocês me convencerem da opinião de vocês. Então façam um texto bem feitinho, bem estruturado, tá bom? Eu coloquei no PDF 5 temas lá, vocês vão escolher um para escrever para mim. O tema que vocês acharem mais legal dentro desses 5. Texto dissertativo não precisa de ilustração, ok? Tá? Não tem necessidade. Se alguém quiser fazer, é legal, mas não tem tanta necessidade. Eu sei que tem criança aí que não gosta muito de ilustrar os textos. Boa tarde para vocês. Estamos lá no WhatsApp. Precisando de mim, pode me chamar. Tchau para vocês.